Graça e paz, igreja. Abra a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 13, do versículo 12 até o 17. João, capítulo 13, versículos 12 ao 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida agora nessa noite. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando o conhecimento da Tua palavra nos nossos corações, que o Senhor já esteja preparando os nossos corações para receber daquilo que Tu queres dizer para nós, e que nós possamos sair daqui mais edificados do que entramos. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O servo não é maior do que o seu senhor. Qual que é o papel do servo no relacionamento com Deus? Qual o seu papel como servo, levando em conta o seu relacionamento com Deus? Tem uma música do grupo Logos que eu gosto muito, chamada O Evangelho. E essa música ela faz uma reflexão de como o Evangelho se encontra nos nossos dias, como a mensagem do Evangelho é pregada nos nossos dias. Ele diz o seguinte: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Nós estamos vivendo numa época onde os papéis estão invertidos. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus o que ele deve fazer. Não é difícil nós encontrarmos pregações na internet, pregações nas rádios, na televisão, em que pregadores determinam como devem ser as ações de Deus. Eles dizem eu não aceito, eles dizem eu determino, eles dizem se você colocar a planta dos teus pés, Deus irá te abençoar. Se você fizer determinada coisa, Deus há de te abençoar. Como se o relacionamento para com Deus fosse uma coisa mecânica, uma barganha, uma relação de troca, onde você faz para receber uma determinada recompensa. E isso acaba gerando pessoas com uma visão muito deturpada de quem é Deus, de como Ele age e de como deve ser o nosso papel diante desse Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Por isso eu volto à pergunta do início: qual o seu papel como servo no seu relacionamento com Deus? E eu queria destacar 3 lições, fazendo um paralelo com o texto que a gente leu aqui, 3 lições que nós podemos enxergar qual que é o verdadeiro papel do servo no relacionamento com Deus. Jesus, nesse capítulo aqui de João, ele está preparando
os seus discípulos para o seu martírio, para a sua morte. Ele já passou pela ceia e agora ele está lavando os pés dos discípulos e preparando eles para receber a mensagem de quem seria o traidor, Judas. E a partir desse momento, após ele lavar os pés dos discípulos, ele indica quem seria o traidor. Ele lava os pés de Judas, inclusive, ele indica quem seria o traidor. Judas se levanta e sai para trair a Jesus. Mas antes ele diz o seguinte, no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O servo obedece. Essa é a primeira característica do servo no relacionamento com Deus. O servo, ele obedece a Deus. O servo, ele tem a sensibilidade, ele é sensível para ouvir qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ele leva uma vida devota a Deus, ele leva uma vida servil a Deus, não só a Deus, mas também ao seu próximo. E esse deve ser o nosso padrão de humildade, o serviço a Cristo. Da mesma forma como ele se humilhou antes de nascer, quando ele deixou da sua glória, se revestiu dessa capa material, se fez como homem, andou no nosso meio, deixou a sua glória e viveu como um de nós. Esse é o maior exemplo de humildade. E mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo todo-poderoso, mesmo ele sendo o próprio Deus encarnado, ele ainda assim nos deu uma tremenda lição de humildade quando ele lavou os pés dos discípulos e ainda ordenou que nós lavássemos os pés uns dos outros, de maneira simbólica. Servir ao outro, servir a Deus antes de qualquer coisa, mas também ao outro. Esse é o padrão de humildade que um servo deve ter, porque ele obedece a Cristo, ele obedece a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e a esses obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Ou seja, não basta amar da boca para fora, não basta simplesmente falar que ama, deve-se cumprir os mandamentos. Porque ao cumprir os mandamentos, você está exteriorizando a sua fé. Você está exteriorizando o seu coração, o coração redimido, um coração regenerado pelo Espírito Santo. Então o servo, ele obedece. Esse é um comprometimento para a vida, é um comprometimento que deve guiar a nossa vida em todas as áreas. Viver para Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva na carne o Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Ele comanda as minhas ações. Por quê? Porque Ele me desafia constantemente a ser sensível à voz dEle. Ele mesmo diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e ninguém pode as arrebatá-las da minha mão. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos e o nosso coração a reconhecer a voz do bom pastor, porque através da voz do bom pastor vem as ordens, vem a vontade de Deus, e assim, por essa sensibilidade, nós podemos obedecer. Porque eu vos dei de exemplo, para que eu vos fiz, como eu vos fiz, façais vós também. Da mesma forma como ele fez, devemos fazer também. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos. O servo, ele obedece. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte: o servo, ele se coloca no seu lugar. O servo, ele precisa reconhecer qual que é o papel dele, qual que é o lugar dele nessa relação dele para com Deus. Versículo 16: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E aí a gente volta na música. Sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele deve ser. Na terceira estrofe,
Ele diz o seguinte: o Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só. E a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e apresente ao Pai. Ou seja, o Evangelho, ele expõe a nossa natureza pecaminosa. Essa é a nossa posição diante do Pai. Nós somos pecadores. Nós somos minúsculos. Engraçado que recentemente eu ouvi uma mãe repreendendo o filho, porque ele escreveu Deus com letra minúscula. Primeiro, D, né, com letra minúscula. E aí ela disse o seguinte: Deus é sempre com letra maiúscula, minúscula é você diante de Deus. Isso é uma verdade. Já para pensar a grandiosidade de Deus, comparando, por exemplo, com o universo. Quantas galáxias há por aí? Todas as galáxias estão a milhares, milhões de anos-luz daqui. Ou seja, mesmo que se você tiver a capacidade de viajar na velocidade da luz, ainda assim, para você chegar em uma outra galáxia, demoraria milhões de anos. Mesmo viajando na velocidade da luz. Milhões de anos. Esse é o tamanho do universo. E o nosso Deus é maior do que tudo isso. Ele criou o universo. Ele formou o universo. Lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 12, ele diz o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? O Senhor mediu as águas. É como se ele fizesse uma concha assim com a mão, e ali estivessem todas as águas do planeta, o rio Nilo, o rio Amazonas. É como se ele pudesse medir todo o universo por palmos. Esse é o tamanho do universo, esse universo enorme diante do nosso Deus. O universo se torna minúsculo, capaz de ficar na palma de sua mão. Esse é o tamanho do nosso Deus. E justamente por esse Deus ser tão grande, é que nós somos tão minúsculos. E esse é o nosso lugar como servos. O servo, ele não questiona a vontade de Deus. O servo, ele não questiona a vontade do seu Senhor. Nós não devemos questionar a vontade de Deus. O servo, ele não deseja controle. Ele simplesmente anseia por servir. Enquanto hoje nós vemos outro evangelho sendo pregado, onde você tem um Deus que é como se fosse um gênio da lâmpada, que você esfrega, ele pergunta quais são os seus desejos e você fala quais são os seus desejos. E se não realizar, o crente fica com birrinha de Deus, porque ele não cumpriu aquilo que ele desejava. Eu me lembro muito da história de Jonas, quando eu penso nessas coisas, né? Jonas, ele foi chamado por Deus para poder ir pregar até Nínive. Nínive ficava ali na Mesopotâmia, ali na beira do rio Tigres. Ele desce até Jope, na beira do mar Mediterrâneo, pega um navio para ir para o outro lado. Ele vai em direção à Espanha. Era para ele ir para leste. Deus manda ele ir para leste, ele vai para o oeste. Aí no meio do caminho, Deus fala: não vai para onde eu mandei? Então tá bom. Ele manda uma tempestade, e aí o barco começa a afundar. Ele é lançado na água, a tempestade se acalma, vem um peixe, engole ele e fica 3 dias na barriga do peixe, até ele entender qual que é o tamanho dele diante de Deus. O que ele está dizendo ali? A minha vontade é soberana, meu amigo. Você vai cumprir ela. Eu te ordenei. Vai. Se você não for, vai ficar na barriga do peixe por mais um pouquinho. Quando Deus manda, a gente não questiona. Ele mandou, Ele ordenou. E se não obedecer, vai ser pior. Porque nós somos servos. Essa é a nossa diferença. Ele é Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele nos criou. Nós só respiramos porque Ele soprou o sopro da vida nas nossas narinas. Ou seja, nós somos propriedade dEle.
Então ele tem todo o direito de nos dar qualquer ordem que seja. E ele é bom, a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Mesmo que nós não entendamos logo de cara, por quê? Por quê? Não sei por quê. Não me cabe perguntar por quê. Eu sou só criatura. Eu sou criação, eu não sou criador. Então eu me coloco na posição de servo, eu me coloco como subalterno de Deus, eu me coloco no meu lugar, porque o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Eu não tenho direito de ficar com birra com Deus. Deus é muito maior do que isso. O servo não diz a Deus o que deve fazer. Deus é soberano, a vontade dele é soberana. A vontade dele para o seu povo, nós que estamos reunidos aqui, é soberana. O servo não tem birra com Deus. Bom, o servo ele obedece, o servo ele se coloca no seu lugar, e aí a terceira característica do servo, depois de ele obedecer, depois de ele se colocar no seu lugar, ele clama pelas bem-aventuranças. Versículo 17: ora, se sabeis essas coisas, ou seja, se vocês sabem aquilo que eu vos ensinei, bem-aventurados sois se as fizerdes, se as praticardes. A partir do momento que a gente obedece a Deus, se coloca na nossa posição, as bem-aventuranças de Deus recaem sobre nós. Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ou seja, quais são as bem-aventuranças que o servo clama? Receber o reino dos céus, herdar a terra, ser farto de justiça, alcançar misericórdia, ver a Deus, ser chamado de filho de Deus e, por fim, se regozijar nas perseguições, porque, da mesma forma, perseguir os profetas que vieram antes de nós, é o que ele está dizendo aqui. Essas são as bem-aventuranças. O servo ele deve clamar pelas bem-aventuranças, porque o nosso pecado ofende a Deus. O nosso pecado ofende a Deus vivo. E a desobediência é uma das maiores afrontas a esse Deus, ao nosso Deus. É a maior ofensa. Lembra que Adão e Eva, quando eles estavam naquele estado puro, no Éden, eles só tiveram uma ordem da parte de Deus: não coma daquele fruto. Não coma daquele fruto. O que eles fizeram? Desobedeceram. O primeiro pecado é o pecado da desobediência. E foi justamente esse pecado que permitiu com que o pecado se estendesse durante toda a raça humana. E se hoje nós nascemos com essa inclinação para o pecado, é por causa da desobediência de Adão lá atrás. Aí você pode falar: ah, mas por causa da desobediência de um só homem lá atrás, que injustiça, sim. Sabe qual que é o problema de pedir por justiça? Se a justiça de Deus recair sobre mim, eu vou para o inferno. Quebrou um mandamento, quebrou todos. Quebrou um mandamento, quebrou todos. A gente não tem condições de salvar a nós mesmos. Não temos condições alguma de salvarmos a nós mesmos. Porque o nosso pecado afronta o Deus vivo. Nosso pecado afronta a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. E Ele não pode compactuar com o pecado. Então, toda vez que eu peco, eu estou ofendendo a Deus.
Toda vez que eu peco, eu ofendo a Deus. E esse meu pecado, ele precisa ser pago. Fazer o bem é uma obrigação. Por exemplo, digamos que você acha dinheiro na rua. Você acha o dinheiro na rua e procura o dono e entrega para o dono, as pessoas vão ficar maravilhadas. As pessoas, nossa, nossa. Você vai ficar com dinheiro que não é seu? Fazer o bem é obrigação. E hoje em dia as coisas estão tão invertidas que as pessoas ficam abismadas quando você faz o que é certo. Você acha um dinheiro na rua, o dinheiro não é seu. Você procurar o dono para entregar é o mínimo. É o mínimo. Agora, os erros não. Os erros precisam ser respondidos por eles. Nós precisamos responder pelos nossos erros, porque nós somos propriedade de Deus. Ora, se nós somos propriedade de Deus e nós temos a obrigação de fazer o bem, quando nós fazemos o mal ao invés de fazer o bem, esse mal precisa ser respondido. E se a justiça de Deus recair, nós todos morreremos, fisicamente e espiritualmente, porque são esses pecados que nos afastam de Deus. Esses pecados é que colocam um abismo entre nós e Deus. Então, se a justiça de Deus ela recair sobre nós, todos nós vamos para o inferno. Ora, então, se o salário do pecado é a morte, e para a justiça de Deus ser plena, a ira de Deus precisa ser aplacada, como que nós vivemos sendo tão pecadores? Muito simples. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. A ira de Deus, que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Cristo na cruz. A justiça de Deus foi cumprida sobre Cristo na cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados e Ele nos justificou diante do Pai. Então, se hoje nós podemos nos achegar ao Pai, é porque lá atrás Cristo tomou sobre si os nossos pecados. De forma que, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a nossa miséria, Ele não vê mais os nossos pecados, Ele não vê mais a nossa imundícia, mas Ele vê a pureza de Jesus Cristo. Porque a justiça de Deus foi emplacada sobre Ele. Ele não tinha pecado. Jesus Cristo viveu aqui 33 anos nesse mundo sem pecar, não conheceu o pecado jamais, não poderia morrer. Mas foi feita uma injustiça que se tornou a nossa justiça. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. E Cristo é o exemplo máximo de servo. Porque lá em Getsemane, quando ele estava agonizando, implorando, orando a Deus, ele não falou, eu determino. Ele não falou, eu não aceito. Ele orava e dizia simplesmente o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele é o servo perfeito. Cristo é o servo perfeito. Ele obedeceu, ele se colocou no seu lugar, como ele mesmo dizia, que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de seu Pai, fazer a vontade do Pai. Ele obedeceu ao Pai até o final. E por isso, através do seu sacrifício, hoje nós temos as bem-aventuranças da qual ele prometeu. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, vai dizer o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós pecamos. Não há ninguém que possa dizer eu não pequei. Não há um justo, não há um só sequer. Todos pecaram, todos pecaram. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Conta que quando a Índia era uma colônia da Inglaterra, um juiz reuniu os auxiliares de justiça e alguns promotores, e eles saíram pelo campo para conhecer melhor
aquele local. Passaram algum tempo juntos. E quando eles chegaram a um certo lugar daquela região, eles viram uma mulher roubando trigo. Então eles abordaram a mulher e perguntaram: senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Eu estou pegando esse trigo para poder alimentar o meu filho. Ele está com fome, ele está passando fome e eu não tenho nada para dar para ele. Então o juiz vira para ela e pergunta: esse trigo é seu? Ela diz: não, esse trigo não é meu. Então está presa. A lei é clara: não furtarás. E a senhora está furtando, então está presa. Então ele encaminha a mulher até um tribunal na cidade para que ela pudesse ser julgada. E aí a notícia se espalhou pela cidade. Todo tipo de gente foi lá acompanhar o julgamento daquela mulher. E todos eles, num só coro, diziam: ó juiz duro, homem de coração de pedra, ela está com o filho passando fome. Então o promotor leu o artigo que a mulher se incluía e o juiz deu a sentença: está condenada. E a população continuava gritando: ó juiz duro, ela só estava roubando trigo para poder alimentar o seu filho. E o juiz continuou: você está condenada, 1 ano de prisão. 1 ano de prisão só porque estava roubando para dar de comer ao seu filho pequeno? Que juiz duro, homem coração de pedra. Então o juiz diz: 1 ano de prisão, ou então terá que pagar 20 libras esterlinas. E aí ela diz: mas como é que eu posso pagar? Eu não tenho dinheiro nem para comprar comida para o meu filho. Como é que eu posso pagar 20 libras pela minha liberdade? Então ele diz: então não tem conversa, está condenada. E assim que ele bate o martelo, o juiz enfia a mão esquerda no seu bolso e tira 20 libras esterlinas e paga a conta dela e diz: vai e não furtes mais. É isso que Cristo faz com a gente. Ele nos dá uma nova chance. Ele nos dá vai, não peques mais. Agora que você entende qual que é o seu papel de servo, você deve obedecer. Agora que você entende que se a justiça de Deus fosse recaída sobre você, você estaria no inferno, vá e não peques mais. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e apresente ao Pai. Justificar é declarar: ele não tem pecado, ele é justo, ele pode adentrar o reino da eternidade, o reino de Deus. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior do que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas em soberana graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo eu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. Eu não tenho o direito de dizer a Deus o que ele deve ou não fazer. Não sou eu quem manda, ele que manda. E a única coisa que eu devo fazer como servo miserável que eu sou, que todos nós somos, é colocar o joelho no chão, colocar o rosto no chão e agradecer todos os dias: Senhor, eu te agradeço, porque mesmo que eu não tenha nada nessa vida, a única coisa que importa eu já recebi, a justificação, porque o sangue de Jesus recaiu sobre mim, e hoje eu sou alvo mais que a neve, não por meus méritos, não pelo que eu fiz, não pelas minhas obras, porque não tem nada que eu possa fazer para que eu chegue até o Pai, mas pelo que Cristo fez. Não são as minhas obras, é a obra dele, é o que ele fez. Eu não tenho direito de nada. Nós temos uma visão muito limitada acerca dessa vida. Quanto tempo vivemos aqui? 80, 90, 100 anos? A pessoa mais velha viveu 130, se não estou enganado. Que mais viveu nesse mundo. É muito pouco tempo comparado com a eternidade.
que nós possamos entender qual é o nosso papel, que essa vida é uma vida volátil, uma vida passageira, e que mesmo que Deus, entendendo que eu não precise de nada para poder viver essa vida aqui, materialmente falando, ainda assim Ele supre as minhas necessidades, Ele supre as nossas necessidades, porque é uma promessa dEle, e no final das contas, nós sendo servos, vamos passar a eternidade toda ao lado do nosso Senhor na eternidade. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos alcançou, regenerou o nosso coração, tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. Te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, mas nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja sempre, constantemente domando o nosso coração, porque constantemente nós queremos ser donos de nós mesmos, constantemente nós afrontamos ao Senhor com o nosso pecado. Tem misericórdia de nós, Pai. Muda o nosso coração, muda as nossas motivações. Esteja conosco, ó Pai, livrando-nos de todo mal, suprindo as nossas necessidades, até aquele dia, o último dia, o dia final, em que nós seremos recebidos na glória, em que o próprio Cristo irá nos receber, e encontraremos amigos tão queridos que morreram em Cristo antes de nós. Esteja conosco, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, te agradeço. Amém.